Estamos no ar no YouTube! Yay! Pronto, deixa eu ver quem tá aqui no YouTube. Jaqueline, que já tinha chegado com os refris para participar da live maravilhosa. Manuela, Audrey, como vocês estão hoje? Eu estava falando aqui pro pessoal que tá acompanhando no Insta que eles precisam me dar oi nos comentários, que elas, no caso, porque o Insta só mostra quem chega, e aí eu passo umas vergonhas se eu falo, oi, fulana, e aí a fulana só clicou na live sem querer, e eu fico tipo, cri, cri, cri. Então comentem, pra gente saber que tem gente aí do outro lado. Muito bem, como estamos hoje? Ah, nem falei o nome do negócio. O YouTube veio com esses bugs aqui do programa da transmissão. Nem dou oi direito, não faço a nossa entrada aqui. Então vamos lá de novo. Seja muito bem-vinda a mais um programa Estilo Livre. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo aquele estilo que só você tem. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que possivelmente estão te impedindo de olhar para o seu estilo de forma mais objetiva, de encontrar o seu estilo, de vestir o seu estilo de fato. Esta é uma live sobre bloqueios. Estou muito curiosa para saber qual é o bloqueio que você vai identificar aí dos que eu vou listar, então comentem, falem, me identifico nesse, ou não, esse aqui já superei, ou esse aqui nunca pegou para mim, para eu entendê-las. Vamos lá, não vou organizar em nenhuma prioridade específica. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quem me acompanha faz tempo já sabe sobre isso, mas se você chegou aqui recentemente, você talvez não tenha me escutado falar. Eu tenho uma dificuldade imensa com hierarquias. Eu não sei falar isso aqui é melhor ou isso aqui é maior. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Então, eu tentei organizar esses pontos que eu vou falar aqui, acho que são 6 pontos em ordem assim de importância. Porém, depende muito da pessoa. Você sabe que a minha palavra favorita é depende, né? Então, não tem uma importância maior. Eu vou simplesmente falando sobre esses pontos que eu acho importante que você reflita aí, porque às vezes você tá com um problema no seu armário e você acha que o problema tá num lugar e talvez ele esteja no outro. Então, essa é uma live para você ampliar o seu olhar e, de repente, se direcionar para um lugar que vai ser mais efetivo nessa sua relação com o estilo. Primeira coisa que eu acho que vale a gente falar aqui a maioria das pessoas olha para o lugar errado. E isso é uma coisa que eu sempre falo. E eu falo aqui, eu falo na aulas de consultoria, que é onde você, consultor, encontra o meu melhor conteúdo para profissionais. Se você não segue ainda aulas de consultoria, siga. E hoje eu resolvi, eu nunca compartilho tela do iPad às quartas-feiras, mas hoje eu resolvi fazer isso só. Vocês vão ver a minha letra grotesca só para explicar esse negócio. Vamos lá. Existe tipo, categoria e elemento. Vou fazer uma firula aqui para fingir que a minha letra não é horrível e eu não vou bagunçar esse negócio todo. Hã? Eu tô mostrando só a tela? Tá bom, voltei. Pera. Vamos lá, voltamos. O que é o tipo? Parte de cima, parte de baixo, acessórios, calçados, que podem entrar em acessórios, mas enfim, tem gente que considera acessório joia, bijuteria, etc. Bolsas, que também poderia entrar dentro de acessório. Sobreposições. Apesar de não ligar muito para as bagunças que eu faço, isso aqui é uma coisa que me incomoda. Então, peraí, que eu vou reorganizar a lista, porque não ficou coerente. Pronto. Isso aqui é o tipo de peça. Dentro de cada um desses tipos, você vai encontrar várias categorias. Então, por exemplo, dentro de sobreposições, a gente vai ter casaco, colete, cardigan, tudo aquilo que vai por cima de alguma roupa. Parte de cima poderia estar a sobreposição aqui, mas em parte de cima eu vou considerar as categorias blusa, camiseta, camisa e etc. Parte de baixo, saia, shorts, calças, enfim. Essas são categorias. A maioria das pessoas fica presa aqui na categoria e aí ela fala pra mim assim, eu não consigo usar blusa. Ou, eu tenho dificuldade com calça. Eu tenho dificuldade com saia. Ou, eu não gosto de saia. Ou alguma coisa do gênero. Só que a saia, ela é uma categoria. Dentro da categoria, você ainda pode ter subcategorias. Então, por exemplo, em calça, você pode ter lá calça
pantacur como uma subcategoria. Você pode ter calça skinny como uma subcategoria, você pode ter mom jeans como uma subcategoria, você pode ter clochard como uma subcategoria. Dentro disso, a gente ainda pode afunilar mais e encontrar elementos. Então, na blusa, por exemplo, a gente vai olhar cor, a gente vai olhar estampa, a gente vai... textura, a gente vai olhar estrutura, a gente vai olhar para os aviamentos, a gente vai olhar para o caimento, a gente vai olhar para as linhas. Isso aqui compõe isso, que seria a subcategoria, que compõe isso aqui, que compõe isso aqui. A maioria das pessoas se ferra na hora de olhar para o estilo e deixa de usar um monte de coisa que poderia fazer sentido, ou tem muita dificuldade de identificar os problemas com o guarda-roupa, porque fica presa neste pedacinho aqui. Só que esse pedacinho aqui, porque este pedaço existe, é um universo enorme. E aí, às vezes você fala assim... eu acho que macacão eu não posso usar porque não fica bom em, sei lá, qualquer que seja a característica bizarra que você viu alguém associando com uma regra de estilo que não deveria existir. Ou, saia mid ou saia longa não funciona para baixinha, aquelas coisas. Inclusive, vem coisa boa por aí. A gente vai começar uma série nova nessa semana ou na semana que vem, só para falar dessas regras asquerosas. Que eu colhi aquela caixinha lá de vocês no Insta na semana passada, eu fiquei assustada com a quantidade de bizarrices que chegou. Eu fico me perguntando de onde alguma daquelas coisas saíram, mas falaremos disso no detalhe. Mas enfim, aí você vê lá o negócio, eu não posso usar pantacur porque não sei o que, só que pantacur tá aqui dentro. Você precisa olhar para isso aqui para entender a pantacur. Enquanto você não aprender a olhar para cá, você vai ter muita dificuldade em olhar para o seu estilo. Então, a primeira coisa, o primeiro impedimento que eu vejo para você se relacionar melhor com o seu estilo é ficar presa neste lugar aqui, em vez de afunilar um pouco mais, descer um outro nível para fazer, para encontrar esse negócio dos elementos. Qual que é a cor, a estampa, a textura, porque todas essas coisas interagem entre si e mudam completamente a forma como a gente se relaciona com cada uma dessas peças que tiverem aqui nessas categorias. Então, o primeiro impedimento é olhar para cá em vez de olhar para cá. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Tamir está falando, eu amo saia midi, mas eu me intimidei de usar de tanto que falaram que eu não podia por ser baixa. Tamires, olha, eu fiquei da cor do meu colete, que é as raivas que eu passo com essas regras. Primeira coisa, não vai aparecer ninguém na sua casa para falar, Tamires, você é baixa, você não pode usar a saia midi. Ninguém vai te prender por conta disso, o mundo não vai acabar por conta disso. Segundo que altura é só uma característica. Eu tenho 1,75 m. Eu adoraria ter uns bons centímetros a menos. Pelo menos 10. Então, assim, o que o baixa pode não ser uma coisa positiva, para mim é fantástico. Eu adoraria ser mais baixa. Então, não se prive por conta disso. Não vou entrar aqui nessa regra da altura da saia midi, porque senão essa live vai ter 5 horas se eu for abrir todo esse universo agora. Mas não se prive por conta disso. Ser adaptável, não é totalmente sem fundamento nesse caso, não é um MM lavado. Para quem não sabe o que é um MM lavado, depois vá até o meu Insta e procure um post que eu estou com uma blusa roxa. É um bumerangue que você vai clicar e a minha boca vai abrir e vai ter o MM dentro. Leia aquele texto. Então, essa da saia midi para pessoas baixas, ela não é um MM lavado, mas ela não é um amendoim também. Então, né, não é totalmente sem fundamento, e você não precisa se prender nela, porque isso é adaptável. Deixa eu ver aqui. Ei, Bia, que legal que você tá aqui, não tinha visto. A Milene tá aqui também. Eu tenho um bloqueio medo nada a ver que eu não consegui usar tudo pelado. Se eu tô de shorts curto, gosto de usar manguinha. Se eu tô de regata, gosto de usar a parte de baixo mais comprida. Esse não é um bloqueio exatamente nada a ver, porque por muito tempo a gente escutou aqui, né? Quando um cobre, o outro mostra. Quando um mostra, o outro cobre. Sabe essas regras? E pode ser também uma característica do seu estilo, não necessariamente um bloqueio. É importante separar. Mas, enfim, ainda assim, short curto.
Se você olhar para o short curto, ele está em categoria. Aí você tem que olhar para o elemento desse shorts. Qual que é o material, qual que é o caimento. Se tem algum detalhe de design. Olha, o negócio da saia midi me deu uma raiva de ler a pessoa com trauma, que eu fiquei até com falta de ar. Tô ofegante. Tamires, eu espero que você não se prive de usar o negócio por conta disso. Vamos lá. Regata. Regata também é uma categoria, ou no máximo uma subcategoria, mas você ainda tem que entender que entre uma regata de malha e uma regata de tecido plano, você vai ter diferença. E entre uma regata de tecido plano estruturado, sei lá, uma regata de algo jeans e uma regata de uma cambraia toda molengona, você vai ter diferença também. Então, não, né, se prive por conta disso. Qual a diferença entre caimento e linha? Linha são os elementos da roupa para onde aquilo está direcionando o olhar, e o caimento é se ela está certa no ponto do ombro, se ela é mais ajustada, se ela é mais folgada no corpo. Essas coisas são as diferenças entre a linha e o caimento. A linha é para onde direciona e o caimento é como aquilo encosta no corpo ou não. Amei esse quadro, fez a luz. Que bom, Alessandra. Pessoa baixa pode... Gente, pode, não pode? A resposta é sempre pode. Pode. Se convém, se faz sentido para você, é outra história. Mas, de novo, você tem que olhar para o elemento, não para a categoria. Mas toda vez que você tiver uma dúvida, que a pergunta for tal característica ou tal pessoa pode fazer tal coisa, a resposta é sempre sim. Sempre. Eu vou colocar um post-it pode na minha testa. Pra gente guardar. Não existe proibido. Não estilo, pelo menos. Ansiosa pelos amendoins. Eles estão chegando, Paula, mas vai ter muito MM lavado pelo caminho, que tá foda. A Beatriz falando, Paula tá presa na regra, esconde e mostra. Tá, vamos sair disso, vamos aprender a filtrar. Bom, segundo ponto, aí a gente já entra numa coisa um pouco menos objetiva, né? Eu falei de um negócio mais objetivo, que é o tipo, categoria, elemento. Mas tem também aqueles impedimentos mais subjetivos para os quais a gente precisa olhar. Como, por exemplo, algumas culpas. Tem aquela culpa do tipo, eu queria olhar para o meu estilo, eu queria olhar para o meu armário, eu queria olhar para mim. Mas eu não vou fazer isso porque vai ser egoísmo. Vai ser egoísmo por conta do tempo que eu vou gastar fazendo isso, vai ser egoísmo porque onde já se viu, eu vou comprar uma peça mais cara e aí eu vou pagar na peça um preço que um monte de gente não teria condição. Enfim, a culpa ela sempre vai derivando para muitas possibilidades. Primeira coisa que eu acho que vale pensar dessa história do ser egoísmo é não dá para você cuidar do outro sem você cuidar de si antes. Sabe aquela lógica da máscara de oxigênio? Se você está se sentindo mal, você não consegue prover o cuidado que você acha que você deveria prover. Segunda coisa, vale a pena agradar o outro se você está desagradando a si mesma no processo? Será que não tem um meio do caminho possível? Terceira coisa, e essa aqui é tipo... A gente coloca esse lugar de eu preciso cuidar do outro, mas a menos que o outro de fato dependa, por exemplo, uma criança que não tem condições de fazer muitas coisas sozinha e ela de fato depende, é o que a gente acha que deveria ser o bem do outro. E como diria o meu professor de psicanálise política, não existe para o seu bem. Então, a gente não pode se colocar como salvadora do outro. Então, vale a pena olhar para isso. Será que você está deixando de olhar para si porque você sente essa necessidade de se negligenciar para se colocar como salvador? Porque o outro faz parte, já falei 1000 vezes que essa história de eu não ligo pro outro não existe, é a maior balela que a gente escuta, somos seres sociais, mas nosso valor não pode depender disso. E aí tem uma terceira coisa, que é, quando a gente se olha com mais carinho, a gente passa a ser mais gentil com o nosso entorno também. O mundo não vai acabar se você tirar um tempinho para si. Inclusive, se você tirar um tempo para si, você vai resolver um monte de coisas aí na sua vida prática que vai liberar tempo para se relacionar com as outras pessoas. E a gente entra no meu mantra, que é o gente feliz não enche o saco. Eu faço o que eu faço porque eu acredito muito que quando a gente se sente melhor com a gente projeta menos no outro. Então, para mim é até contraprodutiva essa ideia de que vai ser egoísmo. Não vai. Eu acho até, inclusive, que olhar para si um pouco, olhar para o próprio umbigo, cuidar um pouco de si é uma coisa altruísta quase. Porque você não projeta tanto. Alguma coisa a gente sempre vai projetar, mas você melhora nisso. Terceiro ponto para a gente pensar aqui é o seguinte, a lenda da transformação. Ou aquele ímpeto do tipo, vou começar do zero. Puta, tudo que eu fiz relacionado ao meu estilo não deu certo. Eu vou baixar o programa bizarro de televisão aqui na minha casa. Eu vou enfiar todas as minhas roupas num saco de lixo, vou tacar fogo porque está tudo errado e eu preciso começar do zero. Isso não existe começar do zero. Já falei em outras lives. Se
bater o ímpeto de você reconstruir o seu armário do zero, este é o melhor momento para você ir fazer outra coisa. Mas não abre a porta do seu armário naquele dia que você acordar e falar: preciso jogar tudo fora e comprar as minhas roupas de novo. Não faça isso, porque esse é o maior indício que o problema não está no seu guarda-roupa. Você está olhando para o seu guarda-roupa achando que o problema está nele, mas na verdade ele está em outro lugar. Então, não existe essa lenda de que, tipo, você vai transformar o seu estilo. Você pode transformar a relação com o seu estilo. Você pode olhar para si mesma com mais carinho, com mais generosidade, com mais gentileza, com mais paciência e tentar filtrar, né? Olhar para os elementos, como a gente falou aqui, olhar para os bloqueios que eu estou apontando, essa questão da culpa, outras coisas que eu vou falar também, mas não existe isso de, eu vou mudar completamente de um dia para o outro. Mesmo que isso fosse possível, mesmo que amanhã você acordasse com um estilo completamente diferente, isso vai ter um efeito contrário. Isso teria um efeito contrário. Pelo seguinte, o seu estilo, ele já tá aí. O que você faz é lapidar, é trazer para o mundo, é entender como esse estilo precisa vir para fora. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo, para lembrar aquele negócio que eu falei outro dia. Vamos lá, quem estava aqui o outro dia viu, mas eu vou fazer de novo. A gente tem aqui um miolinho. E aí a gente tem a parte de fora. O seu estilo, ele tá aqui nesse miolo. Esse miolo, ele não vai mudar. Isso aqui é a sua imagem. Não basta ter letra feia, a pessoa ainda inventa a moda. Eu fui tentar escrever um negócio aqui. Mas vamos lá. O estilo tá aqui. Isso aqui não vai mudar. A imagem é como a gente é percebido. Então, hoje, você precisa colocar essa característica do seu estilo para fora. Amanhã, talvez você precise colocar esse outro pedaço aqui. Depois de amanhã, talvez você misture esse pedaço com esse pedaço. Em um outro dia, ou outra fase da sua vida, talvez você precise fazer isso aqui. Mas é sempre daqui para fora. E é por isso que não existe transformação. Se você chegar aqui e falar, vou jogar meu armário todo fora, vou comprar qualquer coisa aleatória, aquela coisa... Como é que era o nome daquele programa? Que era não sei o que do Cisne, que tinha no... Que era um desses programas de transformação. É um Extreme Makeover da vida, mas tinha algum... Eu acho até que era no Extreme Makeover, mas enfim, tinha essa ideia, né, do makeover. Você vai lá, você se transforma completamente. Aí você vai lá e faz assim, vou transformar. Você tá vendo que seu estilo tá aqui embaixo? Se você vier aqui e tentar cobrir, não vai. Você vai continuar procurando alguma coisa na sua imagem, que é justamente esse pedaço aqui. Isso aqui precisa aparecer. O que a gente faz com o estilo é trazer isso para fora. É lapidar a nossa relação para que isso aqui fique coerente com isso aqui. Não é do tipo, seu estilo é esse e você vai se vestir dessa forma. O seu estilo é esse e você vai se vestir dessa forma. Por isso que não existe transformação, e é por isso que eu falo que se você acordou com aquela vontade de, meu Deus, tá tudo errado, eu vou cortar meu cabelo, vou jogar todas as minhas roupas fora, o problema não tá no seu guarda-roupa. Porque você tem alguma outra coisa que talvez você tenha que lidar para entender como o seu estilo vai aparecer do lado de fora. E isso é um baita de um bloqueio, porque a maioria das pessoas olha pro estilo sempre quando vem esse rompante, né? Tá sempre lá, tem aquela insatisfação, tem aquele negócio de, tipo, as roupas não estão funcionando muito bem, tem alguma coisa aqui que eu não sei dizer o que é, mas a pessoa resolve que ela vai olhar para isso naquele dia que ela não devia olhar, que é o dia de tá tudo errado. Então, não faça isso, respira fundo e lembra que não tem começar do zero, e a transformação é em como você se relaciona e não é do tipo sair do estilo A e ir pro estilo B. Porque se você tá tentando fazer isso, você vai continuar insatisfeita com o seu armário. Aí, tem uma outra coisa que passa por aqui também, que é, eu acho que eu não consigo trazer o meu estilo, eu acho que eu não consigo ter o estilo. Que a gente passa por uma coisa que eu considero o mito da pessoa estilosa. Como se só algumas pessoas pudessem ter estilo e outras pessoas não pudessem ter estilo. Todo mundo tem um estilo. Falar que você não tem um estilo é falar que, sei lá, você não tem personalidade, falar que você nunca viveu nada, falar que você nunca se relacionou com absolutamente ninguém na sua vida, que você tá lá
lá sozinha numa ilha, e provavelmente se você tá lá numa ilha sozinha, você também teve coisas que moldaram o seu jeito. O estilo, ele tá conectado com isso. Então, todo mundo tem. Essa história de que ou você nasce com um estilo ou você morre tentando ter um, é uma das maiores atrocidades já ditas na vida. Inclusive, esses dias eu tava lembrando, eu tava fuçando aqui numas anotações de citações e coisas do gênero que eu tinha, e eu achei uma citação da Diana Vreeland, que tava num livro que eu nem tenho mais, que era um livro sobre ícones da moda na década de 50, um negócio assim, e aí ela falava que elegância é negação. Estilo também é negação, porque é você dizer não para todas as coisas que não fazem o menor sentido para você e dizer sim para si mesmo. Todo mundo é estiloso, nem todo mundo expressa o próprio estilo. Isso se conecta com aquela outra ideia que eu vivo repetindo, que se vestir bem não é a mesma coisa que mostrar o seu estilo. Você pode se vestir adequadamente para uma situação ou um período de tempo e achar que você está bem vestida porque você está focando nos fatores externos, mas você pode não mostrar o seu estilo quando está fazendo isso. Então, é super importante a gente pensar nisso. Será que porque você acha que você não merece ter estilo, ou que você não merece olhar para isso, ou que você não tem capacidade de olhar para isso, ou que você acreditou no mito da pessoa estilosa, isso não tá te bloqueando de olhar para o seu estilo como ele é? Porque a gente também sempre parte muito da premissa, e é muito a lógica dos programas de moda, que tem o pode não pode, que eu tava falando aqui, que eu vou grudar um post-it, que a resposta é sempre pode na minha testa. A minha vontade, aliás, é de fazer isso agora. Por quê? Porque a gente parte da premissa que tá errado. Não vou conseguir, que essa caneta tá ruim. Enfim, a gente parte da premissa que tá errado. E não tá errado. Tá errado a forma como a gente traz pra fora, talvez. Porque se você se olha no espelho, você não tá conectando. Mas o seu estilo em si não tá. E aí você vê esse exemplo do, eu sou baixa e aí eu tenho medo porque será que eu posso usar macacão? Ou será que eu posso usar saia midi? Que era uma das perguntas que surgiu. É justamente isso. A gente aprende que tudo tá errado. Se você é alta, tá errado. Se você é baixa, tá errado. E por isso a gente olha pro nosso estilo como se a gente tivesse que arrumar o nosso estilo. E a gente não tem que arrumar o nosso estilo. A gente tem que arrumar a nossa relação com o nosso estilo. Que são coisas diferentes. Mas porque a gente compra o mito da pessoa estilosa, a gente não consegue fazer isso de uma forma mais objetiva. Vocês já caíram nessa história do mito da pessoa estilosa? Coloca aqui pra mim nos comentários pra eu saber. Olha lá, a Paula falando, eu vendi várias coisas quando eu tive depressão e depois eu me arrependi, tá vendo? A gente acha que tem que olhar pro negócio, tipo, tá tudo errado, eu vou começar olhando. Calma, respira. Se é tudo errado, é porque provavelmente o erro não tá aí. Hoje parece que é obrigatório usar cores e combinar. Eu não gosto, sou discreta e o meu negócio são os neutros. Pois é, tipo, tá nessa onda por conta do fetiche da análise cromática que eu até falei no feed hoje. E não tem nada de errado, talvez você seja uma pessoa neutra. Assim como quando o neutro era a proposta, né? Nossa, elegante é um neutro, bibibibobobó. Não tinha nada de errado com o colorido. A questão é, aquilo faz sentido pra você? De que forma faz sentido pra você? Porque entre o neutro e o colorido a gente tem milhares de possibilidades e aqueles elementos todos que eu listei interagem entre si e é importante filtrar se você é assim mesmo e se for, por que você é assim. A Bia falando, com certeza. Inclusive mencionei esse mito num dos exercícios do curso. Olha, vai vendo. Se você é baixa, tem que alongar. Se o quadril é grande, tem que diminuir. Pois é, esquece esse negócio. Olha lá a Bia falando, eita, tô pensando em vender o vestido de festa, vou aguardar. Bia, no seu caso, eu acho melhor você aguardar, por conta do processo do Liberty. Porém, o que eu quero dizer disso não é assim, eu abri meu armário e eu fiz uma limpa e eu vi que eu não estava usando o negócio porque, não tô indo para uma festa, ou porque não faz muito sentido, eu comprei isso aqui para usar numa empresa X que tinha esse código de vestuário e me obrigava, mas não tem nada a ver comigo. O que eu tô falando do mito da pessoa estilosa e a lenda da transformação é de você acordar naquele dia falando, puta, meu armário tá inteiro errado. E aí você pega, tira tudo de dentro do seu guarda-roupa, coloca em cima da cama, como se você tivesse que comprar um guarda-roupa novo, assim. Sabe aquele negócio do programa de televisão? Tá aqui um cartão, vai lá, passa sem limites na loja? Isso é um problema. A Raquelzinha falando, acho que caiu sempre, sim. Você tem razão, encontrar o próprio estilo é um processo, pois eu venho tentando me encontrar desde 2019, só agora que encontrei essas explicações é que as coisas começam a fazer sentido. Que bom que tá fazendo sentido. Eu vi que você colocou seu nome, deixa eu só confirmar aqui. Eu vou procurar, acho que é Cleide, né? Cleide, acertei. Que bom, Cleide, que tá fazendo sentido. Olha lá. Sim, que tinha que usar, e isso não cabia na minha vida, como se tivesse que ligar sempre a nossa singularidade. Então, essa é a lógica da moda. Você sempre tá errado. Não só da moda, mas de absolutamente tudo na vida. Sempre vai ter uma peça mágica que vai resolver, porque você sempre tá errado. Mas não tá.
Então, quando a gente entende que não tá errado e a gente tem que encontrar o que é o nosso e como adaptar, a coisa flui melhor. Sobre o mito de que a mulher elegante só usa roupas neutras, claras, roupas caras, de grife, nossa, olha, eu tenho muitas coisas para falar sobre a mulher elegante. Inclusive, anota aí que qualquer hora eu vou fazer uma só sobre a mulher elegante. Porque, né, esse é um tema que rende um estilo livre inteirinho pra gente falar sobre isso. A Jaqueline falando, não existe começar do zero na vida real. Não existe começar do zero na vida real, gente. A gente sempre tá partindo de algum lugar. Existiu, você já não começou do zero. É isso. Outra coisa que eu vejo que é um impedimento, assim, pra gente prestar atenção, é quando a gente deixa que alguns traumas passados definam 100% quem a gente é. E é claro que a gente é moldada por absolutamente todas as coisas que nos aconteceram, mas a gente não precisa deixar que isso nos defina sempre. Isso não precisa te moldar no sentido de criar privações. Por exemplo, na semana passada, quando eu contei aqui que eu era a criança esquisita e postei lá no feed, um monte de gente se reconheceu no time esquisita. E várias de vocês me mandaram mensagem falando, me reconheci 100% no seu post, mas eu gosto. Hoje eu não gostaria de não ser esquisita. E a gente, às vezes, pensa, puta, eu era meio deslocada ali quando eu era mais nova e agora eu cresci, aí sempre essa sensação. E não necessariamente isso faz sentido. Talvez naquele período tenha feito. Ou então, por exemplo, quando a gente tinha alguma questão relacionada à aparência, relacionada ao corpo, que poderia ter sido um problema, e o tempo passa, e você fazendo alguma coisa ou não nessa característica física, não quer dizer que as pessoas sempre vão olhar para elas da mesma forma. No Liberte Seu Estilo, no livro, também no curso, eventualmente, eu cito alguns exemplos relacionados a isso. Eu falo, por exemplo, do nariz da Barbra Streisand, que ela quase fez uma cirurgia no nariz. Você imagina a Barbra Streisand sem o nariz da Barbra? Que a Diana Vreeland, que eu citei agora há pouco sobre o Elegância Sem Negação, botou lá na capa da Vogue de perfil com o nariz dela, assim, bem marcado, aquilo virou a assinatura dela. Então, às vezes, a gente deixa de usar determinadas coisas que fazem sentido pro nosso estilo, ou de olhar pro nosso estilo com mais carinho, porque a gente acha que a gente não merece, porque a gente tem essa característica que, eventualmente, alguém fez algum comentário negativo, provavelmente porque essa pessoa não estava se sentindo feliz com alguma característica própria, projetou, a gente volta pro meu mantra do gente feliz não enche o saco, e a vida passou, e você não viu que aquilo não tem mais aquele peso, ou que aquilo não é percebido da mesma forma. Então, é importante que a gente olhe para as nossas coisas que a gente fica carregando pelo resto da vida, se perguntando de tempos em tempos, isso aqui ainda tem algum sentido? As pessoas ainda olham para isso dessa forma? Ou, principalmente, eu ainda olho para isso dessa forma? Será que eu não estou dando um peso maior do que não só eu deveria dar, porque isso é subjetivo, mas no sentido de eu continuo atribuindo um peso que eu nem dou mais esse peso. Eu deixei de dar o peso pro negócio. Mas você tá lá atribuindo, e aí você continua se moldando por conta daquele negócio. Já contei também que eu aqui falo bastante dessa questão de neutralidade corporal, de autoaceitação e etc. Eu tenho N coisas aqui que eu guardo e que eu carrego disso. E tem uma coisa que pra mim foi muito traumática quando eu era mais nova. Eu não fiz absolutamente nada pra mudar isso. Não vou falar que é absolutamente nada, mas assim, a mudança foi muito sutil, não resolveu o problema principal. E era uma característica minha que eu odiava, e com o passar dos anos, porque não é uma característica que eu consigo esconder, de repente as pessoas começaram a se referir a mim por conta dessa característica de forma positiva, que é o meu sorriso. Eu odeio o meu sorriso, eu tenho trauma do meu sorriso, mas todo mundo fala do meu sorriso, e eu não consigo não dar risada, porque eu dou uma gargalhada alta, minha gargalhada é alta, desafinada, etc. E meu sorriso é isso aqui, só que eu não vou abrir a minha cara pra corrigir o meu sorriso, certo? Porque eu poderia fazer aquela cirurgia que abre a cara. Desculpa, eu sou cagona, jamais farei. Só que com o tempo, as pessoas começaram a comentar alguma coisa tipo, você sorri com o corpo inteiro, seu sorriso é acolhedor, que não sei o que lá. Esteticamente, não resolveu. Mas a forma como isso é percebido mudou. E por muito tempo, eu deixei, por exemplo, de usar o batom, que é uma coisa que hoje todo mundo comenta dos batons, porque virou meio que, até eu falo que é uma das coisas que eu faço em menos de 30 segundos pra me sentir mais séria, que eu não usava. Porque chama atenção por essa característica. Mas o batom tem tudo a ver comigo. E aí eu deixava que isso me moldasse. Será que você tá deixando que alguma coisa dessas te molde? E será que ainda faz sentido que você deixe? Então, vale muito a pena olhar para essas questões e se perguntar
se de repente esse negócio virou uma vantagem, tipo o nariz da Bárbara. Mas, gente, eu não consigo me conformar. Imagina se a Barbra Streisand tivesse operado aquele nariz. Olha lá, é muito louco. Todo mundo fala dos meus olhos, mas acho que eles me dão uma cara de cansada absurda. Meu, e as pessoas falando, né? A gente sempre tem essa relação com as coisas. Seus sorriso é maravilhoso. Obrigada pelo carinho, Jaqueline. Mas é muito assim, de se perguntar, tem alguma característica ou alguma história sua que você tá carregando, que você não precisa mais? O negócio meio que se ressignificou e virou algo importante num sentido bom pra você e você tá deixando que isso te impeça de trazer outras coisas? Ó, Bia falando igual meu nariz. Na escola as crianças me zoavam muito e os adultos elogiavam, mas eu focava mais no bullying. A gente sempre tende a dar mais peso pro negativo, né? É impressionante. É bizarro isso. Mas a gente precisa olhar pra essas questões, porque se a gente não olha pra essas questões e... eu não digo nem aceitar, porque aceitar pode ser complexo em muitos casos, porém neutralizar ou não dar mais importância do que determinadas coisas poderiam. Mesmo assim, eu ainda acho que vale olhar com carinho para essas características e ver se será que assim. Outro ponto que eu separei aqui para nossa conversa está relacionado com os rótulos. Quando a gente fala de olhar para o nosso armário de uma forma objetiva, de fazer com que o nosso armário funcione na nossa vida, num sentido prático, de caber na nossa rotina, de caber nos lugares que a gente transita, de fazer sentido dentro da vida que a gente está construindo, em nível de formalidade, como que a gente quer ser percebido, etc. A gente precisa olhar para os papéis que a gente exerce. Faz parte você olhar para o papel que você exerce. Quais são, né? Ninguém é uma coisa só. Porém, algumas pessoas, quando vão fazer isso, a maioria, elas confundem o que é um papel e o que é um rótulo. Então, por exemplo, um papel, o seu papel profissional. Se você tem filhos, a maternidade é um outro papel. Se você é filha, né, sua mãe tá viva, você ainda tem essa relação e você exerce esse papel como filha, é outro papel. Um rótulo, a mãe boazinha. Você percebe a diferença entre o papel da maternidade e o rótulo de como você tem que ser enquanto mãe? Ou a profissional assim, assim, assado. Ou mesmo de como você se relaciona com as coisas. Então, por exemplo, tem os nossos papéis no sentido de como a gente interage com o meio, num sentido mais amplo, as lutas que a gente compra, como a gente se posiciona politicamente, socialmente, enfim. Aí, sei lá, agora eu tenho que me preocupar com o consumo consciente. Esse é um papel de pessoa socialmente responsável, que é diferente do papel minimalista. Inclusive, lembrei de uma aluna que fez a turma 2 do Liberte Seu Estilo, e ela estava contando que ela me descobriu uns anos atrás, porque ela entrou numas de virar minimalista, que ela viu aquele documentário, acho, do minimalismo, ou esbarrou em alguma informação de minimalismo, e aí ela foi meio que trazer essa lógica para a vida dela, e ela foi pesquisar sobre armário cápsula, que é outra coisa que a tia adora. E aí ela chegou no meu vídeo sobre armário cápsula, que eu falo, olha, a ideia é boa, a execução é uma merda, porque entre vamos enxugar o nosso armário para aquilo que a gente precisa aí, tenha 37 peças ou qualquer número aleatório, são duas coisas diferentes. E aí ela veio até pro Liberte por conta disso e ela entendeu que não era o minimalismo pelo minimalismo e vamos pegar um número e fazer um armário cápsula, é olhar pro dela. O que faz sentido na vida dela, na rotina dela, no lugar que ela tá, no clima, enfim, todas aquelas outras questões que a gente tem que olhar. Então, entender os papéis que você tem na sua vida vai te ajudar a construir um armário mais eficiente num sentido prático e vai te ajudar a ser mais objetiva na forma como você explora o seu estilo, mas adotar qualquer rótulo é varrer o estilo para baixo do tapete. E aí eu pergunto para você, quando você olha para o seu estilo e compra coisas pensando na sua vida prática, você compra pelos papéis ou você tá comprando pelo rótulo? Você já parou para pensar nisso? Silmara e Cirlândia falando, Silmara falando que fez cirurgia no nariz com uma bosta, putz. Cirlândia falando que ainda não ressignificou, tudo bem, dá tempo, mas é olhar para essas histórias e ver se você tá carregando coisa que não faz sentido. Até hoje a minha irmã não consegue cortar o cabelo curtinho, porque uma única mulher, uma vez, viu ela de cabelo curto aos 8 anos e teve a pachorra de perguntar pra minha mãe se era menino ou menino. Quantos anos é a sua irmã? Porque assim, cabelo curto também é a mesma coisa da roupa, tipo, é uma categoria, qual é o elemento, qual é a linha, qual é a textura, qual é a cor, como isso interage com o resto, sabe? A gente tira
um negócio desse tamanho e ignora que, afunilando, isso aqui muda completamente o que a gente está vendo. Eu acho que o minimalismo consegue ser mais perigoso do que o maximalista. Eu tenho muitas questões com todo tipo de rótulo, sempre acho que é contraprodutivo. Bia, tô até hoje esperando você separar as minhas roupas para caber numa mala de armário perfeito para mim. Tem que fazer esse filtro, Bia. Que faz sentido no seu estilo para depois chegar nesse número? Olha lá, 30 anos, 22 anos! 22 anos carregando um negócio que uma infeliz falou, sabe? Não faz sentido. E a gente carrega, mas tem que olhar, faz sentido carregar ainda. Aí, a gente entra nos medos infundados, que essa história do cabelo curto é interessante. Passa justamente por aí. Quem leu o livro do Liberte Seu Estilo, me viu contando até no começo como que a ideia do Liberte Seu Estilo surgiu. Como que eu comecei a escrever o livro e, enfim, trabalhar isso. Eu já tinha mudado a minha metodologia de trabalho, eu já tinha implementado a coisa da contextualização. Se eu não me engano, na época, eu acho que eu estava até trabalhando isso em curso pela primeira vez. E falando sobre essa questão de olhar para a história e etc. E, de repente, teve um fim de semana que eu estava vendo alguma coisa de roupa, de cabelo, não lembro o que era, que eu olhava para as fotos dos cabelos e das referências e eu falava, não, mas eu não posso cortar meu cabelo assim porque não sei o que, eu não posso cortar assim porque não sei o que lá. E aí eu comecei a pensar que, porra, eu tô reproduzindo as coisas que eu falo para as minhas clientes prestarem atenção quando elas falam. E aí eu percebi que eu tava com medo do tipo, se eu cortar o meu cabelo do jeito que eu quero, e na época era um outro corte que vocês sabem que cabelo não tem apego mesmo, eu vou lá, corto, cresce, enfim, mas na época eu encasquetei que eu não podia cortar meu cabelo, eu já tinha até cortado o cabelo curto daquele jeito que eu queria cortar na época, mas eu ficava, mas sei lá, minha família vai me rejeitar, alguém vai me rejeitar, e mano, não fazia o menor sentido. Mas eu não tinha parado pra pensar sobre isso, eu só tava deixando um medo completamente infundado me privar de fazer isso, de cortar o cabelo como fazia sentido para mim naquele momento. Então, será que você está deixando algum medo completamente infundado te privar de usar o seu estilo, de olhar para o seu miolinho e trazer ele para fora na imagem? Empresta o livro. Comprei o livro na semana passada e adorei. Que bom! Devorei. Que bom, Jaqueline! Empresta pra irmã. Boa. Sempre sofri bullying por causa dos meus olhos que são enormes. Aí eu fui aprender como diminuir com maquiagem, mas não dá pra ficar maquiada o tempo inteiro. Gente, entende uma coisa. A característica que você considera ruim tem sempre alguém que considera boa porque a gente aprendeu que tava tudo errado. Se tá tudo errado, tá tudo certo. É simples assim. Então, isso que você tá olhando como se fosse uma coisa negativa, mas eu aposto com você que tem alguém que ou tá aqui nessa live agora, ou talvez veja essa gravação, que me ouviu lendo o comentário que você colocou aqui, que você teve o olho grande e queria diminuir com maquiagem, e a pessoa deve fazer exatamente o oposto, que é procurar na internet como aumentar os olhos, porque ela aprendeu que o olho pequeno era um problema. Então, né? Vamos pensar sobre isso. Eu tenho 30 e só uso cabelo Chanel. Não deixo meu cabelo crescer muito, porque eu não quero parecer muito nova, porque as pessoas acham que eu tenho 20 anos. Laís, tem muitas questões aqui relacionadas à idade, de não parecer mais nova e como as pessoas vão te perceber, que vão muito além do cabelo. Então, olha de novo pro elemento, não olha só para uma coisa, uma característica isolada. Mas amo cabelo grande, até porque cabelo grande tem infinitas possibilidades. Bia, eu te entendo 100%. Eu tenho uma questão com o cabelo, mas porque eu quero ele um dia curto e no dia seguinte comprido, e aí eu não sustento curto por muito tempo. Aqui em casa, toda vez que eu falo pro Gustavo, não, dessa vez eu vou deixar crescer, começa um bolão. Quanto tempo isso vai durar? Assim, quanto mais longe eu consigo deixar o meu cabelo em comprimento, mais curto ele vai ficar no dia que eu resolver cortar. Eu não tenho mais paciência para deixar o cabelo crescer, nem me reconheço mais com cabelão. Meu Chanel cachado já é parte de mim, é isso, tem que ser parte de você. Olha a Bia falando, euzinha, tentando aumentar os olhos e fazer aparecer mais o delineado. Pã! Já tive uns bloqueios, como usar Melissa, uma amiga disse que eu era velha para usar, ou minha filha que disse isso sobre o All Star, fora as outras atribuições que vira e mexe escutamos. Cara, Melissa é uma marca, Melissa não é nenhum modelo, você vê como é bizarro, porque se você jogar Melissa no Google, vão aparecer vários modelos, e de fato o plástico ele pode ter uma coisa mais informal, a Melissa começa como um sapato infanto-juvenil ali, muito forte, não começa, mas ela tem um apelo muito forte num público mais novo, mas não quer dizer que tem um limite de idade para usar, e não quer dizer também que todas vão ter o mesmo efeito, tanto que a Melissa tem aquelas Melissas que são flocadas, que meio que escondem o material plastificado, esqueci qual que é o tipo do material lá da Melissa,
e dão um outro efeito para ela. Ela já não parece dessa forma. Então, se ela tem bico, como que é o bico, se é sandália, se tem salto, se não tem... Tudo isso. Gente, elemento. Olha pro elemento. All Star é a mesma coisa. É marca. Inclusive, obrigada, porque eu nunca vou chamar de Converse. É sempre All Star. Pra toda a vida. Então, embora a gente pense num modelo específico de All-Star, Converse é uma marca. Inclusive, eu lembro que na minha adolescência era moda o com salto, que depois até voltou em algum momento dos anos 2000, qualquer coisa, mas ali na década de 90, o combo na minha escola era calça corsário, moletom do ursinho lá acho que era da Ralph Lauren, e o All-Star de salto. Todas. Eu tinha problema com canela fina, mas eu entendi que a única que eu tenho e não preciso escondê-las. Libertador. Ótimo, Carla. Até porque, gente, toda característica ela pode ser positiva. É só a característica. Não existe tal coisa é boa, tal coisa é ruim, tal coisa é ruim. É a característica. E é essa característica dentro de um contexto maior. Você quer ver um exemplo? Chocolate. Acredito que 90 e tantos % das pessoas que estão vendo essa live pensam que chocolate é uma coisa boa. Mas se eu misturar, sei lá, chocolate com giló, as pessoas já não vão pensar que chocolate é uma coisa boa. Talvez alguém pense. Mas assim, aí já vamos inverter a porcentagem. Agora, se eu misturar chocolate com morango, o chocolate já ganhou um gostinho diferente ali. Se eu misturar o chocolate com, sei lá, sorvete de baunilha, também é outra coisa. Assim, o chocolate é o chocolate. Se eu tivesse um superpoder, eu escolheria de ser metamorfo. Eu não sei nem falar essa palavra. Já deu bug, Jaqueline. Vou travar a língua. A Jaqueline escolheria se metamorfosear que nem a Tonks, que é uma boneca, eu presumo. Preciso me atualizar das bonecas. Tô triste sem cortar o cabelo desde que começou a pandemia. Puxa, Paulo, te entendo. Olha lá, a Paula falando, olhos grandes também não disfarça. É super como a gente se relaciona com aquilo. E, cara, uma das coisas que eu amo mais que tudo na minha profissão é que, assim, a minha profissão ensina que tudo pode ser bonito. Né? Tudo. Todas as características têm vantagens. E mesmo peça de roupa, vocês sabem que eu não falo de certo e errado, ou cafona e legal, porque sempre tem um contexto. Para mim, feia é um negócio que tá fora de um contexto. Quando eu quis cortar o meu cabelo curtinho, eu ouvi tanto que era horrível que eu iria ficar feia, adorei, não quero mais cabelo comprido. Pois é, então, assim, o negócio faz sentido pra você, porque no fim a pessoa que tá falando não é ela que vai usar, e também não é ela que vai se olhar no espelho e se sentir mal porque não tá com o cabelo que queria tá. Já contei essa história outras vezes. Logo que eu comecei a namorar o Gustavo, a gente oficializou o relacionamento, já deixei claro, este cabelo talvez não esteja aqui amanhã. Eu não dou notícia. Eu acordo, me dá vontade, eu vou lá e corto. Então, assim, tudo pode mudar, não quero palpites. Se eu perguntar, beleza, mas, né, é o meu. Ah, Tonks do Harry Potter. Eu não lembro quem é o Tonks do Harry Potter. O que foi, né? É a Tonks. Não sei se é a ou o Tonks. Mas eu não sei do Harry Potter, eu não manjo muito de Harry Potter. É uma bruxa do Harry Potter que tem o dom de modificar o corpo. O mais legal é que ela sempre muda para as características mais escalafobéticas. Cabelo verde, focinho de porco. Se rever Harry Potter, porque já faz tempo eu não lembro. O ursinho era da Kipling. Anos 2000 foram uma maldição para os adolescentes que não tinham essa pegada street style. Não, a Kipling é um macaco. O urso que eu tô falando era uma estampa mesmo de urso com a bandeirinha dos Estados Unidos e tudo no moletom, que geral usava. Será sempre All Star, sempre All Star. Não era o ursinho Pooh, Bia, era alguma marca, eu tenho quase certeza que era da Ralph Lauren, e eu vou achar esse negócio no Google e eu vou colocar no Story. Cabelo cresce, total cabelo cresce, inclusive eu já tô em desespero aqui com esse meu cabelo crescendo. Muito bem, então é isso, gente, já listei aqui 7 coisas para você olhar que talvez te impeçam de se entender com o seu estilo. Olha para essas coisas que eu listei aqui com carinho, porque provavelmente a sua questão com o seu armário mora em algum desses lugares em primeiro lugar. Então, lida com isso primeiro, olha com carinho, vê se tem alguma história aí que você tá dando peso que não precisava, vê se tem algum rótulo que você confundiu com papel, vê se tem algum medo completamente infundado, vê se você ficou presa no mito da pessoa estilosa, ou naquela lenda do vamos transformar e começar do zero, ou se você tá olhando para o lugar errado, porque se você não olhar para isso, vai ser bem difícil olhar para o resto. E lembra sempre que se vestir bem não necessariamente é expressar o seu estilo. Sou mais ursinho da Ursal. Total. Gente, eu queria muito uma camiseta com a estampa da Ursal. Eu já tava aqui na época das eleições. Eu queria demais uma camiseta com a estampa da Ursal. Bom...
A gente se vê no sábado, vai ter Vestir Intencional, 8h30 do horário de Brasília. Enquanto isso, aparecerei lá pelos stories pra gente continuar conversando. Quarta-feira que vem temos Estilo Livre de novo. Foi um prazer ter vocês aqui. Se essa live fez sentido pra você, se você se identificou em algum desses bloqueios e já tá pensando aí como que você pode olhar pra isso de uma forma mais leve, deixa o seu like, manda essa live pra alguma amiga. Você que falou aqui da Melissa, da pessoa que nos a Melissa, você que falou da sua irmã que não corta o cabelo curto, manda pra ela, pra se relacionar de uma forma melhor e mais leve com as roupas. Um beijo pra vocês e até!